Assim como a tua serva, Pai, o Senhor tem escolhido ela para trazer a palavra nessa noite. Eu te peço, confirma isso, fala ao nosso coração. Usa a tua serva tremendamente nessa noite. E que o teu santo nome, Pai, venha ser glorificado através dessa palavra que virá de encontro ao nosso coração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Bom, Deus abençoe a senhora. Tá? Glória a Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar. Amém. Fique à vontade. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz mais uma vez de poder estar aqui na casa do Senhor Jesus. Essa foi a oportunidade, aleluia, que o Senhor nos deu. Aleluia, porque se o Senhor te trouxe nesta noite, não te deixou estar um tempo frio, chuvoso, mas se o Espírito de Deus te trouxe nesta noite, é porque Deus tem uma obra a fazer na tua vida, na tua casa. Aleluia, porque você veio buscar em favor da tua família, em favor da sua vida, né? Uma direção a Deus. Aleluia, nesta noite o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus vai te dar essa direção. E eu convido a amada igreja, aleluia, a se colocar de pé. Vamos orar para que o Espírito Santo revele a palavra nesta noite, porque meu esposo não falou que eu iria pregar esta noite. Glória a Deus. Aleluia, aqui é tudo feito pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ali na porta ele me falou: você vai trazer a palavra de Deus. Então o que o Senhor me der, eu passarei para a igreja. Nem mais, nem menos. Mas sim o que o Senhor quiser operar nesta noite. Porque eu não conheço a vida de ninguém e nem a necessidade. Mas o Senhor Jesus conhece o teu coração, a tua necessidade, o propósito que você saiu da tua casa. Aleluia, Jesus, com o propósito que você chegou aqui nesta noite. E o Senhor conhece, e Ele vai falar contigo nesta noite. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui na tua presença gloriosa, nesta hora de oração, Pai. Eu venho, Senhor, pedir a Ti, revela a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo nesta noite. Venha falar com a Tua igreja, Pai. Me dá palavra para me transmitir a Tua palavra nesta noite, Pai. Porque, Senhor, ó Senhor, eu não conheço o deitar e o levantar de cada um, mas Tu és o Deus que conhece todas as coisas, meu Pai. Revela nesta noite a Tua palavra e o Teu Espírito Santo venha tocar nos corações, Pai. Que o Senhor venha falar com a Tua igreja nesta noite, Pai. Que o Senhor venha fazer a Tua vontade, Pai. E assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém, Jesus. Pode abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 3, versículo 6. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Eu vim buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante as mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Realmente, irmãos,
eu, meu esposo, a pastora, o pastor Robson, nós não temos nada para dar para ninguém. O dono da bênção é Jesus. A bênção não se compra, a bênção não se vende. A bênção é o Senhor Jesus que dá, e é de graça. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, Atos 3, versículo 6, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pode se assentar e glorificar a Deus. Glória com as a Deus, palmas aleluia. bem alegres para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está aqui em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pedro era um homem de Deus, e ali ele estava andando com João, aonde eles iam orar. Aleluia. Como o nosso irmão Robson pregou, aleluia, domingo, lá, aquela mulher viúva e aquele juiz iníquo que não respeitava homem nenhum, ninguém. Aleluia. Jesus falava aquela parábola, ele comparava, aleluia, Jesus, uma coisa material com a espiritual. Aleluia. E aqui Pedro e João, eles subiam para orar. Aleluia. Como aquela viúva também não desistiu em bater naquela porta daquele juiz iníquo. Aleluia. E ali, naquela parábola do juiz iníquo, Jesus queria dizer que nós não deveríamos desfalecer na oração. E aqui Pedro e João, os dois estavam andando juntos. Aleluia. E eles iam orar. Aleluia. Então nós devemos, homens e mulheres que fazem a obra de Deus, você tem que andar com seu esposo ou sua esposa, ou vice-versa, ou andar em dois. Aleluia. Para fazer a obra de Deus e orar. Não pode andar só. Aleluia. Principalmente se nós vamos fazer uma visita numa casa. Aleluia. Encontramos uma pessoa só. Aleluia. Um é testemunha do outro. E ali, aleluia, para fazer a obra de Deus. Aleluia. Para nós vencermos as nossas guerras espirituais, nós temos que estar em consagração, em oração e jejum. E ali havia um coxo, um homem enfermo, paralítico, que desde o ventre de sua mãe, louvado seja Deus, Aleluia, Jesus. estava ali doente. E o nosso Jesus, louvado seja Deus, em pleno século 21, não tem poder para curar, para repreender as obras de feitiçaria. Aleluia. Ele tem poder para fazer sinais, Glória milagres, a Deus. Aleluia. prodígios. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se você veio nesta noite pedir uma cura para sua carne, uma cura para a sua vida espiritual, uma libertação para os seus familiares, louvado seja Deus. Como aquele coxo, ele não andava, aleluia, mas ali os homens de Deus foram orar, aleluia, e ali aquele coxo, o homem de Deus, aleluia, estendeu a sua mão e disse: levanta e anda. Glória a Deus. Aleluia. E nesta noite Jesus diz para você: levanta e anda. Caminha Aleluia. para a igreja. Glória a pelo Deus. poder desta palavra. Bendito és que tu, tem Jesus. poder para curar, para libertar, para transformar. Sim. Aleluia. Não tem poder. Jesus tem poder para fazer coisas que você acha que é impossível. Aleluia. Jesus quer curar você. Não seja aquele coxo. Aleluia. Dobre o teu joelho na tua casa, no teu quarto. Daniel orava 3 vezes
vezes ao dia. Ele dobrava o seu joelho e ia buscar a Deus. Daniel era um homem de Deus, era um homem de oração, porque ele foi perseguido. Aleluia, porque ele era de Deus. Ele orava, ele buscava ao Senhor. Então, irmãos, não sejamos igual aquele coxo que ficava ali na porta pedindo esmolas. Aleluia! Não sejamos crentes que pedimos: ah, irmão, ore por mim. Ah, irmã, ore por mim. Fulano de tal, ore por mim. Nós temos que ter um alicerce espiritual. Nós temos que subir as escadas, aleluias, espirituais, e crer em Deus, crer na nossa oração. Aleluia! Dobrarmos o nosso joelho e contar os nossos problemas para Jesus, porque muitas vezes nós procuramos um amigo, um vizinho, um parente, nós contamos os nossos problemas, nós viramos as nossas costas e eles murmuram, falam de nós por detrás. Aleluia! Mas Jesus não julga ninguém, Jesus não fala de ninguém. Nós vemos, irmãos, ali, quando Jesus estava ali para ser crucificado, ele foi preso. Ali, o povo é ingrato. Aleluia! E nós não devemos ser ingratos com Jesus. Nós não devemos ser ingratos com a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque ali o povo preferiu que soltasse Barrabás e mandaram prender a Jesus. Um homem, Jesus, que só fez o bem, louvado seja Deus, que pregou o Evangelho, pregou a verdade, curou os enfermos. Aleluia! Que mal ele fez, mas o povo preferiu Barrabás. Aleluia! Então prefira Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Prefira a casa de Deus. Não ande com os fariseus. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia lá no Salmo 1. Glória aleluia. A Deus. Vamos aleluia. Lá para os Salmos. Aleluia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje, irmãos, nós vemos evangélicos, aleluia, que se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia! Não digo, nós não temos que ter medo de pregar para o macumbeiro, nós temos que ir pregar para toda criatura, mas também nós não devemos ficar na roda deles, aceitando, aleluia, más conversações, aleluia, nem fofocas, louvado seja Deus. E muitos conhecedores da palavra de Deus, eles não fazem a vontade de Deus, estão na roda dos escarnecedores, muitas vezes falando das pastoras, dos pastores, aleluia, falando mal da igreja, como o nosso irmão pastor falou, e ele falou certíssimo: placa não vai entrar no céu. Se eu sou da Assembleia de Deus e você é da chegada de Cristo, nós temos que orar para que as igrejas preguem o Evangelho, que elas sejam abençoadas e as pessoas aceitem a Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, muitos irmãos conhecedores da palavra de Deus têm colocado a mão nos ungidos e nas ungidas do Senhor. Irmãos, por experiência própria, não coloquem a mão nas pastoras, nas missionárias, nos pastores. Vocês sabem por quê? Aleluia! Deus abriu a porta do emprego, porque eu sou da área da saúde. E ali eu estava cuidando de uma senhora com mal de Alzheimer. E o mal de Alzheimer tem muitos cuidados que nós temos que ter. Aleluia! Nós não devemos deixar fazer serviço nenhum. Aleluia! E o esposo dela é um ateu. Aleluia!
E ali ele queria que a mulher fizesse serviço doméstico. E eu dizia ao esposo dela: enquanto eu estiver aqui, ela não vai fazer serviço doméstico, porque esta doença requer cuidados. Não pode subir escada, tem que tomar cuidado para não cair. Louvado seja Deus. E aquele homem começou a me perseguir, fazendo fofoca para a filha, até que eu fui mandada embora. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? Essa semana eu soube que ele pegou uma faca e tentou se matar, foi cortando o seu pescoço. Então, o Senhor não gosta que nós tocamos na menina dos olhos dele. Glória a Por Deus. pior que seja o obreiro, ou pecou ou caiu, é problema dele com Deus. Amém. Louvado seja Deus. Mas a unção está ali naquela vida. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós não devemos estar na roda dos escarnecedores, mas sim pensar coisas boas, como o pastor disse. Aleluia! Profetizarmos bênçãos para nossas vidas, para que o Senhor venha nos dar a vitória. Louvado seja Deus! E o que nós recebemos de graça, irmãos, é a palavra de Deus, que nós devemos levar de graça. Louvado seja Deus. E ali João, ele saiu para orar. Louvado seja Deus. E aquele coxo foi curado. Aleluia. E foi abençoado. E nesta noite o Senhor quer te abençoar, te dar uma direção do Espírito Santo de Deus para você. Porque a palavra de Deus, ela é o nosso guia, ela é a nossa bússola, ela é a nossa cura, ela é uma faca cortante que ela vai e volta, nos curando, nos libertando. Louvado seja Deus. E ali aqueles dois caminhavam para a oração. Mais uma noite o Senhor fala que nós não devemos desistir de orar, de buscar a Deus. Venha para a casa do Senhor, não importa qual seja o seu problema. Louvado seja Deus. Se está com dor na coluna, dor no pé, seja o que for, venha para a casa do Senhor, porque Deus quer renovar-nos. Aleluia. Quer te dar força, quer repreender as obras de feitiçaria, as obras malignas. Louvado seja Deus. Aquele coxo foi curado. Aleluia, Jesus, pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de transformação. Muitos erram, pecam, porque não leem a palavra de Deus. Se nós lermos e meditarmos, o Senhor nos dá um entendimento. Aleluia! E o Senhor está abrindo o nosso entendimento para a palavra de Deus nesta noite. O Senhor está nos fortalecendo nesta noite. Aleluia! E ali, aleluia, no versículo 6, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda, irmão e irmã. Aleluia. O que você quer mais que Deus fale com você? Se Deus já te deu a direção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque você não precisa de um revelador, de um profeta. A palavra de Deus é a revelação. Ele já te deu a direção do Espírito Santo. Ele já te deu a direção. Aleluia. O Senhor já está falando contigo, já falou com você antes de sair da tua casa. E está confirmando nesta palavra, nesta noite. Aleluia. Então, aleluia, o que o Senhor, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, eu também não. Vai virar meus bolsos, você não vai achar nada. Aleluia. Mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus com amor.
Eu fiz a obra de Deus 36 anos com amor, sem cobrar nada. Já viajei pregando o Evangelho, sem cobrar nada, de graça. E eu dei esta palavra, eu dei o meu amor, o meu carinho, a minha humildade para os irmãos e para as irmãs, levando esta palavra, sendo perseguida, caluniada. Aleluia, mas eu levei esta palavra. Louvado seja Deus, pequenininha como sou, mas quero pregar pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, mas eu tenho levado de graça o que eu recebi de graça. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu te digo nesta noite: levanta-te e anda, venha para a casa do Senhor. Aleluia, não deixe que nada atrapalhe a tua comunhão com Deus, porque a unção de Deus nós buscamos orando. Aleluia, os dons de Deus nós buscamos orando. Aleluia, a graça de Deus nós buscamos orando. Nós também nos desviamos do pecado, do mal. Aleluia, das pessoas carniceiras que muitas vezes estão dentro da igreja. Aleluia, para derrubar você. Aleluia, louvado seja Deus. Fuja das más conversações. Fuja, aleluia, de todo mal e do pecado. Aleluia, porque qualquer um de vocês, aleluia, que estiver em oração, em jejum, em consagração, em santificação, você ordenando, aleluia, pelo poder desta palavra, levanta e anda. Coxo, levanta e anda, porque eu já vi. Cego enxerga, paralítico anda, porque eu vi. Aleluia, obras de macumbaria serão expelidas na hora, pelo poder desta palavra. Aleluia. Eu não sou nada, não sou ninguém, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é. E é Ele que opera em nós, é Ele que vai na nossa frente, e Ele tem poder para libertar. Aleluia, eu vi obras de feitiçaria sendo expelidas na hora, demônios, pessoas endemoniadas sendo libertas na hora, pelo poder desta Glória a palavra. Deus, aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. louvado seja Deus, esta palavra tem poder. Aleluia, e você, aleluia, não só depende de nós pregadores, você, aleluia, falar para o teu vizinho, orar, aleluia, trazer para a casa do Senhor, aleluia, ordenar a cura e a libertação. Você também tem esta autoridade, porque a palavra nos dá esta autoridade. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Ali Pedro e João, eles eram homens de oração. Então vamos orar mais ao Senhor, vamos buscar mais ao Senhor, vamos jejuar mais ao Senhor, aleluia, para matar a nossa carne, porque o jejum mata. Aleluia, vamos buscar ao Senhor, porque aquele coxo foi curado. Aleluia, e Deus tem poder para usar qualquer um aqui. Aleluia, de ordenar. Eu não sou melhor, o pastor não é melhor, meu esposo não é melhor, ninguém é melhor do que ninguém. Graças a Deus por isso. Aleluia, mas se você santificar a tua vida, preparar a tua vida no altar de Deus, você canta manassa, aleluia, e ordenar. Eu ordeno, saia toda obra de feitiçaria em nome de Jesus Cristo, do teu lar, da tua casa, da tua vida, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, o Senhor libertará, aleluia, e curará, a porta de emprego abrirá, aleluia, mesmo que não seja aquele serviço ganhando 4, 5 mil, 6 mil reais, aleluia, Ele dá estratégia para você abrir o seu negócio e trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Deus dá a direção. Aleluia. Nem que for vender salgado na cachoeirinha. Aleluia. Não tem que ter vergonha de um trabalho honesto, porque aquele que tem fé, aleluia, tem um irmão que ele começou a vender água. Aleluia. Ele comprou 10 garrafinhas de água.
vendia as 10, no outro dia ele comprava mais 10. Hoje ele faz anúncio para o Banco Santander, aleluia, faz palestras em outros países, porque Deus tem poder para levantar. Glória a Aleluia, Deus não desampara aquele, aleluia, que faz a vontade de Deus. Como João e Pedro, eles estavam subindo para orar. Louvado seja Deus. A irmã está subindo ao monte para orar. Ordenança de Deus, né, pastora? Louvado seja Deus. Porque Deus tem um propósito. Amém. Para fazer, louvado seja Deus, e canta manás, para quebrar todo laço, Glória a Deus. aleluia, todo embaraço, aleluia, toda calúnia, aleluia, toda inveja, louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos ser homens e mulheres de oração, aleluia, enquanto Deus mandar ir, vá, aleluia, obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Vamos orar mais um pouco? Amém. Amém. Foi essa palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus, aleluia. Olha que o pastor tinha falado disso aqui no púlpito. Aleluia. Mais uma confirmação. Louvado seja Deus. Se coloque de pé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui na Tua presença, a Tua palavra foi entregue nesta noite, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa confirmar a Tua bênção, a Tua vitória na vida de cada um do Teu servo e da Tua serva, porque o Senhor usa cada um como o Senhor quer. Ó, aleluia. Muitos são letrados, ó Senhor, tem teologia, Pai, mas pregam pela carne, Pai. Mas o Senhor quer buscar aqueles verdadeiros adoradores que pregam pelo Espírito Santo de Deus. Ó Pai, a Tua palavra foi entregue, Senhor. Ó Senhor, eu ordeno na vida do Teu povo nesta noite a paz, a alegria, a prosperidade na vida de cada um. Que o Senhor vai entrando no lar de cada um e vai repreendendo toda obra de feitiçaria, Pai. Que o Senhor vai limpando os corações, tirando a tristeza, a angústia, a inveja, a mágoa, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a nos humilhar mais na Tua presença, que nós desçamos e o Senhor cresça, Pai, porque nós não somos nada e não fazemos nada sem Ti, Senhor. Ó Senhor da glória, encanta manarras, encanta balaias. Ó Senhor, o Senhor já deu a direção do Teu Espírito Santo nesta noite, porque teve pessoas, Senhor, que saiu de casa para ouvir a Tua palavra, e o Senhor falou nesta noite, porque o Senhor já tinha dado, Pai. Ó Senhor, faça com que obedeçam a Tua palavra, meu Pai. Ó Senhor, confirma a vitória. Amém e amém. Pastor, eu posso cantar mais um hino? Pode? Irmãos, pode se assentar e glorificar a Deus. Pastor, uma bem alegre para Jesus. Irmãos, eu gosto muito desse hino, número 4 da harpa cristã. Eu peço que os irmãos me ajudem a louvar ao Senhor Aleluia. com essas cordas vocais que Deus deu para você. Vamos louvar de dentro para fora. Aqui não tem nenhum cantor profissional, mas aqui nós estamos para adorar ao Senhor Jesus. Amém, Deus Santo. Vamos ver se eu vou saber tirar, né? Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre tuas águas de amor irá, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer. Fala, igreja. Seu olhar te
Se o coração palpitar de dor, Deus zelará por ti. Tu já provaste seu eterno amor, Deus zelará por ti. Olha o coral da igreja, vai. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Nos desalentos, Nas provações, Deus zelará por ti. olha a igreja. E nas Olha tentações, o coral de Jesus. Deus zelará por ti. Mais alto, igreja. Vai lá, irmã. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes, Ele fará. Deus zelará por ti. Coral de Jesus. Olha lá. Quem precisa não pegará. Deus zelará por ti. Olha a igreja. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Como estiveres, não temas, nem. Deus zelará por ti. Olha lá a igreja do Senhor. Vai. Te ama bem. Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu Mais sofrer, alto. teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Olha, irmão, que hino lindo, louvado seja Glória a Deus, aleluia. Você acha que Deus não está cuidando de você, pastor, nas suas pelejas? Glória a Deus, Na sua aleluia. dor? Na sua alegria? Aleluia, Hein, irmã? Amém. Deus não está cuidando de você? aleluia. Não está cuidando de você, jovem?